Olá, meu nome é Marcelo Colavito e esse é o Palhaço de A a Z. Vamos falar um pouquinho sobre palhaço? Muito bem, senhoras e senhores, e hoje falaremos sobre a letra F. É um termo meio controverso, um termo que os palhaços muitas vezes têm medo. Vamos falar sobre flopada. Flopada, o que vem a ser flopada? A palavra que traduz também começa com F, quer dizer fracasso. Quem não tem medo de fracassar? Pois bem, o palhaço não pode ter medo de fracassar. O fracasso ele faz parte de toda a trajetória do palhaço. Todo bom palhaço pode ser excelente, já teve seu dia de fracasso. Por quê? Porque o palhaço ele trabalha com o improviso, ele trabalha com as situações inesperadas. E a situação pode não estar prevista e ele pode não saber resolver essa situação naquele momento. Um dos motivos também da flopada é quando o palhaço ele não está pleno no seu estado. Quem acompanha a gente já viu o vídeo anterior, quando nós falamos sobre estado, né? Se ele não está pleno do seu estado, se ele está convicto ali no seu estado, se ele não acessou essa essência, né, do palhaço, que é o estado de jogo, de liberdade, de prazer, como nós dissemos, ele pode não ter a graça, a sutileza, ele pode não acessar aquele estado sublime que compõe o clown. Eu quero dar um exemplo assim da minha formação. Como eu já havia dito, eu fiz a minha formação em Pádua com o Giovanni Fusetti, que foi um discípulo do Jacques Lecoq. Então toda a técnica, né, todo o trabalho, toda a filosofia foi do Jacques Lecoq, que é um dos nossos referenciais também. Chegando lá, eu não sabia o que eu podia esperar e eu fui pego então realmente de surpresa, porque eu comecei a fazer alguns exercícios que eu nunca tinha feito antes, que eu não imaginava como seria, e eu fui de maneira bem aberta. E assim eu acabei que tudo era novidade para mim. Eu ia reagindo conforme ia acontecendo. E eu tive uma experiência muito interessante, porque num desses exercícios, como eu não sabia o que ia acontecer, eu fiquei com bastante cara de tonto mesmo, cara de palhaço, né? Para um palhaço, ser considerado idiota, tonto, é muito bom. As pessoas gostam de rir do tonto, do idiota, do ridículo, né? Então, quando eu me coloquei nessa situação, eu tive um efeito muito legal da audiência que estava lá, da plateia, que eram os meus colegas de curso. Bom, enfim, eu fui tomando confiança e fui cada vez mais ficando convicto daquilo que eu estava fazendo. Comecei a achar que eu era bom. Olha só, que fracasso achar que você é bom. Até o momento em que eu entrei no exercício, pleno de mim, já elaborando o que ia fazer, porque como tinha dado certo anteriormente, eu pensei que ia dar certo sempre. Então cheguei lá convicto, seguro de mim que aquilo ia dar certo. Programei tudo o que ia fazer, ou seja, não deixei ser pego de surpresa. E aí a cena ficou morta, ela já nasceu morta. Olha que fracasso, né? Uma cena que nasce morta. E aí não houve riso, não houve nada, e eu fracassei tremendamente. Esse fracasso serviu para eu baixar um pouco a minha bola. Muito provavelmente nesse momento em que eu elaborei tudo, em que eu fiquei muito racional, eu acabei perdendo a essência do que é o estado do palhaço, né? E aí, por estar distante disso, a coisa não funcionou. Então esse é um tipo de fracasso, de flopada, aonde talvez a cena termine para baixo. Como a gente costuma falar na palhaçaria, termina na merda. E eu terminei na merda e não consegui salvar a cena. Para que isso serviu? Serviu para minha formação. Porque, assim, a minha autoconfiança foi lá embaixo e aí eu comecei a entrar em cena um pouco mais atento ao que ia acontecer. Eu baixei minha bola para entrar em cena e aí eu percebi que a coisa foi melhorando. Até que aconteceu um caso bem interessante. O mestre, o Giovanni Fusetti, ele chegou e falou assim, olha, você vai entrar em cena agora e você vai sentar numa cadeira que te incomoda. Não pense em nada. Não pensa no que vai acontecer, não elabora o que vai acontecer. Apenas entra em cena, senta e sente que a cadeira te incomoda. Como eu tinha flopado nos exercícios anteriores, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou entrar em cena, não vou pensar no que eu vou fazer e pronto.
Se não der certo, também eu vou responsabilizar o Giovanni. Falar, ó, tá vendo? A coisa não é bem assim, tem que ter uma técnica. Achava que tinha que ter alguma coisa. E aí eu entrei em cena e a hora que eu fui sentar na cadeira, eu escorreguei. Mas escorreguei sem querer, né? E eu fiquei muito bravo que eu tinha escorregado sem querer. E quando eu escorrego, tento me segurar na cadeira de qualquer forma, e aí quando eu vou me segurar na cadeira, a hora que eu vou sair, eu fiquei preso na cadeira, eu fiquei preso na parte do encosto da cadeira. E as pessoas começaram a rir, e eu não queria dar o braço a torcer, eu queria mostrar que ele estava certo. E eu fui ficando nervoso, fui ficando bravo com aquele negócio, no fim eu saí com a cadeira, porque ele me deu um tempo, né? Toda a cena tinha que acontecer em 1 minuto. E eu saí preso na cadeira, arrastando a cadeira nas minhas costas, né? Enfim, o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Que eu, tendo flopado anteriormente, eu fui me limpando daquela ideia, né, de que eu deveria elaborar a cena, de que a cena que eu deveria ter o controle de tudo, e fui me soltando um pouco mais. Então essa foi uma flopada para mim didática, onde eu soube o que tinha que acontecer. Mas existem algumas flopadas que são muito interessantes, que elas se resolvem na cena. Por exemplo, você entra em cena, vai fazer alguma coisa e não dá certo, né? Você quer pegar e quer ameaçar alguém que mexeu em alguma coisa tua, mas você vê que aquilo não está dando certo. Se você, naquele momento, entrega ao público o que está acontecendo, se você percebe que aquilo não deu certo e de maneira muito humana confessa seu erro, muitas vezes você consegue salvar a cena. O Jô Soares costumava fazer isso. Às vezes ele contava uma piada que não tinha graça e no final ele comentava, essa foi péssima. No fim ele acabou usando isso como técnica e aí acaba esvaziando um pouco, se tornando artificial. Mas quando você vai fazer alguma coisa que você acha que vai ser incrível e você vê que não é, e você demonstra, né, a sua frustração de que não deu certo, mostrando o seu lado humano, entregando o erro, entregando o fracasso, isso pode salvar a cena. Então esse é um tipo de flopada que você pode dar, que pode ser revertido durante a própria cena. Desse modo nós temos 2 tipos de flopada. Uma flopada que a cena acaba na merda, acabou mal, e isso serve de lição para que da próxima vez que eu entre, eu preste atenção se eu sustento o estado do palhaço, se eu estou disponível ao jogo, se eu estou disponível ao inesperado, né? Se eu estou humilde, simples ali na cena, autenticamente humilde de verdade na cena. E existe a flopada que acontece na cena e que você pode tentar reverter na própria cena. Às vezes você flopa, mas se você entrega para a plateia o teu fracasso, a tua falta de habilidade e de maneira muito humana você se coloca numa posição de percepção do seu erro, muitas vezes a plateia ela volta a estar com você e você recupera a cena. Isso pode ser até um artifício de comicidade. Se você está no processo de formação como palhaço, não desista porque você fracassou. Não desista porque está difícil. Eu, como formador de palhaço, já tive contato com alguns participantes das minhas oficinas que continuaram fazendo comigo, ou que eu continuei a acompanhar a carreira, que fracassavam demais, que eu pensava assim, não vai dar certo. Esse sujeito acho que não tem talento para ser palhaço, porque fracassava demais. E isso tudo, esses fracassos, eles ajudam a te lapidar. Inclusive, eu ouso dizer, te fortalecer. Não existe palhaço sem fracasso. O palhaço, ele é forjado no erro. E o erro, na nossa sociedade, ele é considerado sinônimo de fracasso, né? Assim, quando você foi lá, a coisa deu errado, você fracassou. O palhaço, ele se forja nesse erro. Imagina só, um palhaço, ele quer subir uma escada, ele vai lá, coloca a escada e sobe e atinge seu objetivo. Que graça tem? O ponto, né? O que é interessante no palhaço é como ele resolve os problemas que aparecem no seu caminho. Ou seja, ele vai subir a escada, tem uma dificuldade, quebra um degrau, ele escorrega. E como que ele resolve esse problema? Então, o fracasso, ele compõe, né, a formação do palhaço no seu pilar mais axial, no que forma a sua estrutura enquanto artista cômico. E você, já deu alguma flopada alguma vez? Conta pra nós aqui nos comentários aqui embaixo, como foi? Se você também gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de dar um joinha. Ah, e também ativa as notificações, tá bom? Assim você fica sabendo quando saem vídeos novos, tá ok?
Bem, muito obrigado pela sua companhia hoje e até a letra G. Até lá!